Então vamos, Mateus capítulo 25. Você achou aí? Vocês falam aqui, irmão? Eu estou em Apocalipse. Você que estou fazendo Apocalipse? Quem não achou foi eu. Mateus 25, nós vamos ler apenas o versículo 21. Para você se situar aí, essa é a parábola dos talentos, onde Jesus distribui alguns talentos para alguns homens, onde Jesus conta uma parábola onde o Senhor distribui talentos para alguns homens. E aí no versículo 21 ele fala assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Diga, servo fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Jesus conta essa parábola mais ou menos ali pelos 44 e meio do segundo tempo. Ele conta essa parábola lá no final, porque o desejo dele, a intenção dele é trazer clareza sobre o fim, né? Ele diz assim: olha, no final o Senhor ele vem para prestar conta. E aí o que me chama a atenção aqui é o que Jesus deixa claro. Irmãos, o que Jesus deixa claro não é que o Senhor que distribuiu os talentos veio buscando encontrar mais talentos. O que ele elogia não foi a capacidade daquele homem de multiplicar o talento. O que Jesus deixa claro que o Senhor virá e esperará encontrar um nível maior de fidelidade. Então o elogio cara, você foi um servo fiel. Você foi fiel no pouco. Então o ponto central dessa prestação de conta não é a quantidade que ele devolveu, mas é a fidelidade que levou ele a multiplicar os talentos. Você está aí? Então, eu penso que a fidelidade é o desafio da geração dos últimos dias. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos que isso está um pouco escasso no nosso meio. Amém? Gente? Eu penso que os olhos do Senhor estão sobre a igreja dele nesses dias. E o desejo dele não é encontrar simplesmente aquilo que as suas mãos podem produzir. O desejo dele não é encontrar o resultado, o fruto do seu trabalho. O desejo dele é encontrar homens e mulheres fiéis. Amém? E uma prova de fidelidade é nós fazermos o que nos veio à mão para fazer, conforme todas as nossas forças. Então, geralmente, responsabilidades são atribuídas a um tipo de pessoa que vive em fidelidade. Você está aí, irmão? Então, responsabilidade sem fidelidade vai nos levar a um fim trágico. Por isso, irmãos, a gente tenta, não é provar, não é medir, mas é analisar o nível de fidelidade daqueles que Deus deseja atribuir responsabilidades. Porque, irmão, responsabilidade sem fidelidade vai nos levar a um fim trágico. É só você olhar para a vida de Judas. Irmãos, Judas tinha um grande nível de responsabilidade, sim ou não? Porém, ele andava num baixo nível de fidelidade. Qual foi o fim de Judas? Trágico.
muita responsabilidade. Para quem não tem fidelidade, é um caminho de morte. Você está aí? E é isso que eu quero trazer clareza para você nessa manhã. Cara, mas por que o pastor, por que Deus não me bota para fazer? Por que fulano, parece que com fulano Deus tem algo muito grande, comigo parece que, não, talvez o nosso nível de fidelidade ainda está muito baixo. E se ele liberar responsabilidades para quem não tem fidelidade, aleluia. Salvador, deixa todos. Se ele libera responsabilidade para quem não tem fidelidade, ele está colocando essa pessoa no caminho de morte. Você está entendendo isso? Amém, gente? Então nós não podemos, queridos, almejar grandes responsabilidades sem provar o nosso nível de fidelidade. Nós não podemos almejar grandes responsabilidades se o nosso nível de fidelidade é raso. Então eu penso que os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, procurando, irmãos, pessoas talentosas, pessoas capacitadas para desenvolver alguma coisa. Não, procurando principalmente os fiéis. Porque presta atenção, quando Deus encontra alguém que esteja andando diante dele em fidelidade, em integridade, geralmente Deus promove essa pessoa a um lugar maior de responsabilidades. Muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel um pouco, eu vou te colocar sobre muito. O problema é que nós queremos ser fiel no muito, irmãos. Nós queremos ser colocados sobre o muito, sem ser fiel sobre o pouco. Nós estamos entendendo isso? Então nós não podemos elevar, entenda isso. Nós não podemos elevar, nós não podemos, porque Deus não faz assim. Deus não eleva uma pessoa a um nível maior de responsabilidade apenas por carisma. E nós, como igreja de Jesus, não podemos elevar pessoas a um nível maior de responsabilidade apenas por afinidade, por carisma. Não, cara, eu vou colocar esse cara no lugar de responsabilidade porque ele é meu amigo, ele é gente boa. Geralmente eu digo que aqui não prego os meus amigos, aqui prego os amigos dele. Tem muito amigo meu que eu não trago para pregar aqui, porque não sou eu que defino as coisas. Você está entendendo isso? Nós não podemos elevar pessoas a um nível maior de responsabilidade por causa do carisma, por causa da afinidade. Sabe por quê? Porque carisma, afinidade, talento não vai ser suficiente para sustentar essas pessoas em uma posição de autoridade, em uma posição de responsabilidade. Irmão, no dia mal, não é o cara gente boa que vai sustentar, não. Não é o cara legalzão que tira onda com tudo, conta piada para todo mundo, que é alegre, que todo mundo acha legal. Não é esse tipo de gente que se sustenta, não. Nos últimos dias, o que vai nos sustentar não é o nosso talento, não é o nosso carisma. Nos últimos dias, irmãos, o que vai nos sustentar é o nosso caráter. Nós falamos aqui sobre Daniel capítulo 6, os caras quiseram pegar Daniel. Eles disseram assim, cara, vamos lá no trabalho dele, vamos ver como é que é ele no trabalho. Se Daniel não fosse um homem de caráter, irmãos, não era nem necessário o rei fazer uma lei proibindo eles de orar. Sabe por que teve que fazer uma lei proibindo o cara de orar para poder pegar ele? Porque vasculharam a vida dele e não encontraram nada. Disseram assim, cara, esse cara tem caráter. Esse cara tem uma vida justa. Esse cara é um homem de caráter no trabalho. Então assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa relacionada ao Deus dele. Se olharem para a nossa vida, irmãos, assim, eu tenho falado muito sobre isso esses dias. Eu estou com medo da perseguição. Muitos de nós não vai nem ser necessário ter perseguição. A nossa vida está tão desajustada.
Se o cara for na minha casa, ver meu casamento, se o cara for no meu trabalho, se o cara for ver a relação com as pessoas, ele não vai nem precisar fazer nada com relação à igreja. Ele vai gastar tempo proibindo o culto. Eu estou indo para o culto todo dia e não estou mudando minha vida. Eu moro dentro da igreja, eu oro toda hora, eu sou o mesmo mau caráter de sempre. Ele vai se preocupar em proibir culto. O que ele está fazendo é mal. Nós estamos trabalhando do outro lado da força, irmão. Os nossos ajuntamentos, como Paulo diz, a igreja de Corinto, ele fala assim: ei, os ajuntamentos de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Então, é melhor vocês se juntarem e irem para um bar do que vir para cá para a igreja. Se você tivesse ido para a realidade da época, tá? Se você tivesse ido para um prostíbulo, você estaria fazendo mais bem para você do que vir para cá se reunir. Proibir culto. Se o culto não está fazendo diferença nenhuma. O que vai nos sustentar nos últimos dias não é a nossa capacidade de resolver conflitos, não é o nosso talento, não é a nossa capacidade de pregar, de nada disso. É o nosso caráter. É o nosso nível de fidelidade. Então, quando Deus encontra alguém que está diante dele, ele fala assim: opa, esse cara é um cara escasso. Essa mulher é uma mulher que dificilmente a gente encontra. Um homem fiel. Um cara que não espera ser colocado no muito para começar a ser fiel. Um cara que não espera ser pastor de uma rede apostólica. Ele é fiel quando ele varria a igreja, quando ele limpava o banheiro, quando ele servia os irmãos. Ele é fiel quando ele fazia coisas pequenas. Esse é o cara que eu vou promover para um nível maior de responsabilidade. Você diz amém? Tá. Então nós não podemos, porque Deus não eleva ninguém a um nível maior de responsabilidade por causa do carisma, por causa do talento, porque nos últimos dias isso não vai suportar. Não é o homem de carisma que vai permanecer de pé. Os caras não chegaram no serviço mundial e disseram assim: rapaz, não tem como não, porque o bicho é gente boa demais. Conta piada toda hora lá no departamento dele, a galera gosta dele pra caramba. Vixe, na hora do cafezinho ele reúne todo mundo, fica contando piada, todo mundo gosta dele. É um cara carismático. Não, moço, a gente não pode fazer nada com esse cara, que o bicho é bom, talentoso. Rapaz, ele pega uma guitarrinha na hora lá, ó, só fininho. Não, a gente não pode pegar esse cara não, porque esse cara prega, moço. Vixe, quando ele pega o microfone, Deus vem. Não. Rapaz, é o seguinte, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque nós fomos no trabalho dele. O cara tem um caráter tão ajustado, tem uma vida tão... Não tem nada lá que condene a sua vida. Tem nada. Não encontramos isso aqui. Vasculhando tudo. O povo do fim, irmãos, tem que ter uma vida tão ajustada que se eles quiserem nos pegar, eles vão ter que criminalizar a nossa devoção. Eles vão ter que dizer assim: ó, tem que proibir culto. Porque lá no trabalho dele é um cara justo, um cara fiel. Lá no trabalho dele, ele teve uma oportunidade uma vez lá de ganhar em cima dos outros. Ele falou assim: não, meu amigo, eu não quero nada de ninguém, eu quero o que é meu. Cara, esse cara teve uma oportunidade, o contador dele trouxe para ele aqui: rapaz, se a gente sonegar bem aqui, nós vamos lucrar isso aqui. Não, meu amigo, vamos fazer o que é correto. Não tem jeito, cara, não tem como a gente pegar esse cara, o cara vive ajustado. Então vamos inventar uma lei proibindo ele de adorar a Deus. É a única forma da gente pegar ele. Você está entendendo o que é isso, irmão? Andar nesse nível de fidelidade com o Senhor, o que vai nos manter em posições de autoridade diante da sociedade que a gente vive aí fora, não é o quanto a gente ouve Deus, o quanto a gente sapateia, não é isso que vai dar autoridade para a gente, não. O mundo lá fora não quer dizer, irmão, não quer saber se eu estou vendo um anjo, se eu estou ouvindo uma voz que vem do céu, eita, rabado, não. Ele está olhando para a nossa vida, que nos dá autoridade diante do mundo lá fora. Não é o nosso nível de espiritualidade, se a gente ora 10 horas por dia, ou se a gente prega 30 dias por mês, que vai nos dar autoridade diante daquele mundo que está lá fora. É o nível do nosso caráter. Você está aí? Mas esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque eu fiz um negócio com ele, ele cumpriu do jeito que eu disse. Cara, esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque tu veio ele orando? Não. Porque ele me falou que ia chegar a tal hora e chegou mesmo. Mas esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque tudo que ele falou, ele cumpriu até agora.
Meu irmão, se você vai numa loja, abrir um crediário, não existe crediário, um crediário, Paraíba. Aí, vamos lá, meu filho, eu quero comprar isso aqui, esse sofá, eu estou vendendo no crediário, 50 vezes no crediário. Eu quero abrir um crediário, vamos lá. Como é teu nome? Fulano de tal. Mora onde? Tal lugar. Profissão, pastor. Isso. Não dá não. Pastor não. Mas por quê? Aqui, ó, meu extrato. Não, mas é porque não dá não. Porque já teve pastor demais que passou por aqui, deu calote na gente aqui. Mas é um de Deus na igreja, o microfone na mão. Que vai nos dar autoridade, irmãos. Que vai nos manter em posições de autoridade diante do mundo lá fora, são as qualidades do nosso caráter. Amém, gente? São as qualidades do nosso caráter. Então, meus amigos, o nosso desafio não é começar a fazer nada novo. O nosso desafio é ser fiel naquilo que já fomos desafiados a fazer. O Senhor não chegou dizendo assim, cadê o talento? Ele falou assim, não, o talento está ali, mas aqui, ó, eu criei um negócio aqui novo. Rapaz, é uma invenção que ninguém nunca fez. Não é mais talento não, agora é outra coisa. Não, ele falou assim, não, tá, é a mesma coisa. Tu deixou para eu fazer. Eu fui tão fiel que aquilo se expandiu, multiplicou. Não preciso fazer nada novo, irmãos. É uma palavra sobre nós. Não precisamos começar um novo projeto, não precisamos começar uma nova. É só ser fiel ao que foi dito. Jesus começa o seu ministério. Alguém vai ouvir Jesus e ele fala assim, não, eu estou aqui somente para que se cumpra o que já foi dito. Eu não vim falar nada novo. Eu não vim trazer nenhuma novidade. Eu vim apenas cumprir o que foi dito. O problema é que todo dia a gente quer começar um projeto novo. Todo dia a gente quer começar sem termos conseguido desenvolver aquilo que nós já havíamos sido desafiados a fazer. A gente tem uma facilidade extraordinária de começar coisas, mas nós temos uma deficiência infernal de não concluí-las. Não todo dia é um projeto novo que se começa. Eu nunca vi um Deus tão indeciso como o Deus de algumas pessoas. Um Deus que muda de ideia, irmãos, a cada uma semana, a cada mês. Gente, Deus fala com Noé uma vez. Noé, meu filho, é o seguinte, você vai fazer uma arca para mim. Está aqui as medidas. Acabou, Deus não fica toda hora indo lá com Noé. Semana que vem, Noé, eu acho que não é uma arca não, agora eu acho que faço um trem. Passou semana que vem, não, Noé, trem eu acho que é muito ruim, agora foi um avião. Um avião é pesado demais, é motor, agora faz uma carrocinha mesmo, a carroça tá bom. Não, meu amigo, foi uma arca. E o cara gastou 100 anos da vida fazendo algo que Deus falou para ele uma vez. Mas para nós toda hora muda. Para nós toda hora é uma novidade. Não, Deus falou que eu tenho que gastar minha vida nisso aqui. Semana que vem o cara tem uma crisezinha. Aí Deus raptou. Não, acho que não é mais aquilo não, agora é isso aqui. Uma vez chegou um rapaz para caminhar conosco. Pastor, é o seguinte, eu não quero fazer nada nessa vida. Estou aqui, amém, querido? Não tem condição de fazer nada. Passou um mês, ele me procurou. Pastor, eu acho que eu posso servir nisso aqui. Amém, irmão? Traga para mim como é que você pode fazer. Traga um projetinho para a gente ver como é que é. No outro mês ele falou assim, pastor, Deus falou que eu preciso pegar minha família e ser enviado. Eu falei, macho, nem de 2 meses, já mudou de ideia 3 vezes. Que diabo de Deus confuso é esse, pai? A confusão toda hora muda. Porque nós temos dificuldade de ser fiel naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então a gente tem caminhos de fuga. Porque a falta de fidelidade sempre vai abrir uma portinha para você fugir. Está entendendo isso? Quando você não consegue permanecer em algo, você sempre vai começar a enxergar oportunidades de sair de lá e fugir. Porque é mais fácil você fugir do que você dizer assim, cara, eu não consigo. Isso aqui é uma deficiência do meu caráter. Eu começo coisa e não termino. Eu não termino porque eu comecei e não tive o prestígio que eu achava que eu teria. Eu não termino porque eu esperava que eu fosse reconhecido e não sou.
Então isso é um problema do meu caráter, me ajude a mudar. Mais fácil dizer que Deus mudou de ideia do que dizer que eu tenho que mudar de vida. É assim? É mais fácil eu dizer assim, Deus mudou de ideia, do que, cara, eu estou errado, eu que tenho que mudar de vida. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então a pergunta não é o que eu e você precisamos fazer. A pergunta não é o que eu tenho que fazer. A pergunta é o que você já começou a fazer. A pergunta é, o que você já começou a se envolver? Irmãos, o teu desafio não é começar, o teu desafio é permanecer. É simples assim. Eu estive sentando com um cara outro dia ano passado. Outro dia. Um irmão de Imperatriz. Tomando café com ele num lugar que a gente tinha tomado um café há 9 anos atrás. No mesmo café lá, no mesmo local. Aí ele falou assim para mim, bicho, eu tive sei lá o nome que ele usou lá, mas ele falou assim, cara, eu lembrei daquele dia. A gente estava nesse mesmo café que tu lembra? Aí ele começou a me lembrar. Ele falou assim, bicho, é impressionante, tu é o mesmo cara. O mesmo Rogério, 9 anos atrás, que não tinha nem igreja, sentado na minha frente, falando dos projetos. É o mesmo cara que está na minha frente hoje, 9 anos depois. Não mudou nada. Irmãos, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, resultado, sabe de quê? De permanecer. Sabe uma coisa? Permanecer quando está todo mundo dizendo assim, vamos, isso aí vai dar certo, garoto. É fácil. Agora permanecer quando o cara chega e fala assim, moça, você está doido, larga isso de mão, rapaz, vê tua vida. Larga isso de mão, vai procurar um negócio para tua casa, para tua família. Você diz assim, não, cara, Deus, eu sei quem falou comigo. Eu vou ser fiel, mesmo todos à minha volta dizendo assim, cara, não vai por aí, mano, isso está errado, cara. Se você tem convicção de quem falou contigo, permaneça fiel até o fim. Porque é aquele que permanecer até o fim será salvo. Então sirva e seja fiel um pouco. E Ele vai continuar te dando mais formas para você servir. Irmãos, aprenda a lidar adequadamente com aquilo que Ele já te deu. Ele vai te dar ainda mais. Ah, mas Jesus está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de vida. Não limita Deus ao dinheiro. Como você está entendendo isso? Estou falando de vida. Versículo 29, porque qualquer que tiver, será dado. Então, quando Deus, presta atenção nisso, fique imaginando, quando Deus pensa sobre qual pessoa deve ser confiada, o maior nível, maiores medidas de serviço, a primeira coisa que Ele procura não é talento, não é habilidade, não é grau de instrução. Quando Deus pensa no tipo de pessoa que Ele deseja liberar sobre essa pessoa um nível maior de responsabilidade, Ele procura caráter. Você quer ver uma coisa? Já falei sobre isso aqui. Isaías capítulo 9, versículo 8, ele fala assim, ó, e Ele liberou uma palavra contra Jacó. Algumas versões falam assim, e Ele falou sobre Jacó, mas a palavra encontrou pouso em Israel. Ele fala assim, ó, Ele falou para Jacó, mas o que Ele falou para Jacó só se cumpriu em Israel. Irmãos, Jacó e Israel são duas pessoas ou não? Jacó e Israel é uma pessoa só. Sim ou não? Qual é a diferença de Jacó para Israel? É só o caráter. Só o caráter. Você está dizendo assim, Deus falou quando era Jacó, mas foi preciso uma transformação de caráter para aquilo que Deus falava se cumprir. Ah, Deus falou e nunca se cumpriu. Talvez. O problema é o teu caráter. Não é o que Deus disse. Aleluia. Vocês estão bem, gente? Desculpa você que está nos visitando nessa manhã. É assim mesmo. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém? Então
muita coisa que ele falou só não se cumpriu porque nós não mudamos. Nós queremos que Deus mude, a gente não. Então, ele olha para o caráter. A principal questão para Deus, irmãos, que se destaca em uma pessoa que ele quer usar, são as evidências do seu caráter. É se essa pessoa está se tornando mais parecida com Jesus. Tem uma coisa, não, Deus, ninguém é perfeito, pastor. Ninguém é perfeito. Ninguém é santo, ninguém é santo. Mas nem todos estão no processo de santificação. A Bíblia não diz que quem não for santo não pode ver o Senhor. Que nós só seremos santos naquele grande dia, quando formos completamente, totalmente restaurados à imagem do Filho de Deus. Mas o fato de nós ainda não podermos ser totalmente santos não significa dizer que eu tenho que estar fora de um processo de santificação. Então, ser santo é o que nós seremos naquele dia, mas o processo de santificação é todos os dias eu me tornar um pouco mais parecidos com Ele. Todos os dias eu sendo santificado um pouquinho mais. Todos os dias eu ir me tornando um pouco mais parecido com Jesus. É todos os dias eu ir manifestando, aonde eu tiver, um pouco mais das qualidades do caráter de Cristo. Você está entendendo isso, irmãos? Então, quando ele deseja promover pessoas a um nível maior de serviço, de responsabilidade, é isso que ele procura. Como é que está o caráter? Parece com o caráter do meu filho. Aonde ele anda, os lugares que ele vai, ele evidencia um pouco mais das características do caráter do meu filho. Ele tem sido fiel àquilo que ele já recebeu. Irmão, nós somos fiéis àquilo que a gente nunca nem recebeu. Cara, quando Deus com Cristo na minha vida, eu vou cuidar disso com toda a minha força. Não, depois que ele já fez, ele mudou. Rapaz, quando eu tiver um ministério, quando eu estiver viajando por aí, pregando, rapaz, você, quando eu for pastor de uma mega church, não é pastor de um grupo de DCC, irmão, que é 4 pessoas que não conseguem lidar. Você não cuida do teu gato, do teu cachorro dentro de casa. Você não arruma a cama que você dorme, você quer arrumar as nações. Quando Deus me botar nas nações, eu vou fazer. Quer transformar as nações? Comece levantando de manhã cedo e arrumando o lençol que você se enrolou à noite. Comece lavando a louça da tua casa, irmão. Você come. Aleluia. O cara quer mudar o mundo. Amanhã você acaba de pedir para furar a parede para botar um quadro. Nós queremos ser fiéis em coisas que nós ainda não recebemos. Nós queremos ser fiéis numa medida que nós ainda não andamos. Você está aí? Amém, gente? Amém. É necessário às vezes um saculejozinho desse, né? Para a gente poder despertar. Pai disciplina o filho que ele ama, viu? Eu vejo que momentos como esse, irmãos, palavras como eu ia pregar outra coisa hoje. Ontem eu cheguei de viagem, cansado, tarde, eu sentei lá no meu cantinho lá e abri a Bíblia, comecei a ver algumas coisas, eu falei, acho que ele está querendo mudar. Momentos como esses são importantes para a gente voltar para o prumo. Amém? Então, como é que está o nosso caráter? Está parecido com Jesus? Nós estamos evidenciando qualidades do caráter dele. Irmãos, nós já somos fiéis naquilo que nós já temos, nas responsabilidades que já nos foram atribuídas. Então, se a resposta dessas perguntas forem sim, aí Deus pode elevar você para um novo nível de desenvolvimento de responsabilidade. Se a resposta for não, ele não pode fazer isso, ele vai fazer mal para você. Posso entender isso, irmãos? O problema é que nós somos infiéis no pouco, porque o nosso caráter é fraco. Eu tenho conversado com alguns pastores, e um dia eu falei para um pastor, o pastor não gostou muito do que eu falei para ele. Eu acho que nunca mais funcionado comigo. Ele entrou em contato comigo falando de um projeto de unidade que ele queria fazer. Eu falei, pastorzão, assim, ó, cara, eu te respeito demais. Nós estamos juntos, não vamos fazer essa parada não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só te esforça quando é você que está na frente.
para você é só quando você é o idealizador do projeto. Quando é outro, você não aparece, você não fala nada, você não diz nada, você vai no dia e olha lá. Então assim, se eu só me esforço para participar daquilo que eu estou na frente, não é o reino de Deus que eu estou promovendo. Eu estou querendo promover o meu ministério pessoal. Não sei por que eu não gostei disso. A gente só se esforça para participar quando o nosso nome vai ter destaque. Se não fui eu o idealizador, eu não me envolvo. Sabe por que eu não me envolvo? Porque se der errado, você está vendo aí? Por que eu não participo? É porque está tudo errado, moço. Se der errado, você fala assim, ó, foram eles. Mas se der certo, você foi o idealizador, você fala assim, ó, fui eu. Fosse eu, peraí, eu tinha que ter chegado aqui nesse negócio para botar ordem nessa bagaça. Infelizmente é assim que tem acontecido, irmão. Então, ser fiel no pouco é demonstrar firmeza de caráter. Ser fiel a algo que ainda é pequeno é demonstrar firmeza de caráter. E é justamente isso que Deus procura. Nós estamos entendendo isso? Eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu vejo Deus promovendo pessoas. Mas todas as vezes que eu vejo Deus promovendo pessoas, eu vejo que Ele promoveu primeiro uma transformação de caráter. Sim ou não? Quando aquele que ia ser promovido tinha falha de caráter, primeiro Deus ajustava o caráter para depois promover a pessoa. Primeiro Deus ajustava o caráter para depois liberar sobre ele um nível maior de responsabilidade. Então existem, eu queria destacar aqui algumas qualidades de caráter que Deus geralmente promove. Que Deus geralmente vê quando Ele quer colocar alguém num nível maior de responsabilidade. Para isso eu queria olhar com você para Salmos 101. Abra sua Bíblia comigo aí. Esse é um salmo de Davi, né? Davi, rei, e agora Davi, ele começa a escolher pessoas para estar perto dele, e escolher pessoas para quem ele pudesse delegar funções do seu reino. Você está aí? Está me ouvindo? Está entendendo? Então Davi, ele vai falar aqui nesse salmo quais são as qualidades de caráter que ele geralmente observava no tipo de pessoa que ele iria trazer para perto para servi-lo. Então preste atenção, o rei não traz qualquer pessoa para perto. O rei não delega funções para qualquer um. Quero que você grave isso no seu espírito. Não é para qualquer um que o rei fala assim, ó, pai, eu vou te dar essa responsabilidade. Não. Então olha comigo para o Salmo 101. Verso 1 diz assim, cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Está falando isso aqui é o rei. Está dizendo assim, cara, se tem uma coisa que mexe comigo, é a infidelidade. Eu não suporto os infiéis. Eu odeio a conduta deles. É o rei falando. Você está aí? Aí ele começa a dizer o que ele vai fazer. Verso 5. Farei calar ao que difama o próximo as ocultas.
Não vou tolerar um homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem a vida íntegra me servirá. Eu quero servir o rei, né? Entendi. Então muda a sua vida. Vivendo do jeito que você quer, você não consegue servir o rei. Eu quero viver a serviço do rei. Quer? Então mude o seu caráter. Comece cumprindo o que você disse que faria. Comece com o seu sim sendo sim e o seu não sendo não. Comece sendo homem suficiente para sentar, olhando no olho do cara e resolver os teus B.O. Comece deixando de falar mal da pessoa que está do seu lado, que fez algo que você achava que ele não deveria fazer. Coisa simples assim. Você quer servir o rei? Você quer ser um homem de Deus? Comece pelo menos sendo um homem de caráter. Você quer ser uma mulher de Deus? Eu quero servir o rei por todos os dias da minha vida. Quer? Então comece sendo uma mulher de caráter. Para de fofocar. Verso 7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Estão falando que queremos edificar uma morada para o Senhor. Não. Muitos de nós, se não mudarmos de vida, nós vamos construir uma casa que a gente não vai poder entrar nela. Ele fala assim: o mentiroso não permanecerá na minha presença. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Então, antes de a gente trabalhar para edificar uma casa que Deus vai vir habitar, nós vamos mudar de vida, senão Ele vai vir habitar nela sozinho. Aqueles que estão edificando a casa não poderão habitar nela por causa do mau caráter que eles carregam sobre si. Você está aí? Então, preste atenção. Eu vejo aqui nesses salmos alguns critérios que, para Davi, o rei, são imprescindíveis para aqueles que irão ocupar uma posição de serviço diante dele. Ele está dizendo assim: olha, todos aqueles que vão me servir, todos aqueles que eu vou delegar responsabilidades, todos aqueles que eu vou delegar funções, precisam dessas características aqui. Então Davi fala nesses salmos aqui detalhes das qualidades que ele procura quando ele vai escolher aqueles que irão assumir responsabilidade do seu reino. E não é diferente, irmãos, com o Senhor. Então, do versículo 5 ao versículo 7, Davi está falando daqueles que ele convida para estar com ele, daqueles que ele chama para perto, daqueles que ele convida para entrar em sua casa. Dos 5 aos 7, irmãos, nós vemos aqui as características daqueles que irão fazer parte de um ciclo íntimo de relacionamento com o rei, aqueles que vão habitar dentro do palácio. É como se Davi estivesse dizendo assim: olha só, essas aqui são as características de caráter que eu procuro enquanto eu estou formando a minha equipe. Essas aqui são as características de caráter que eu procuro naqueles que eu vou delegar funções. Essas aqui são as características de caráter que eu procuro naqueles que irão assumir responsabilidades, naqueles que irão habitar no meu palácio, naqueles que irão viver na minha presença. Davi está dizendo assim: olha, quando eu indico alguém para um lugar de serviço, quando eu indico alguém para um nível maior de responsabilidade, para ocupar uma posição, deixa eu dizer para vocês qual tipo de gente eu estou procurando. É com essa lente, através dessa lente, que a gente precisa olhar para esse salmo. Você está aí? Amém, gente? Então assim, como a gente não tem muito tempo, eu quero destacar apenas algumas. Tem mais aqui, mas eu queria destacar apenas algumas características. Verso 5.
carteado. Café pretão. Café não vier. Café me acalma. Verso 5, carteado. Fala assim. Que tipo de pessoa Davi procura para estar perto? Primeiro, ele fala assim: olha, eu não vou tolerar. Eu não quero perto de mim. Eu não quero que se aproxime de mim aquele que difama seu próximo às escondidas. Esse eu destruirei. Aqui, uma fatia bem grande do burra seria. Porque às vezes a gente não difama na cara dura, você está falando de tal. Às vezes a gente mascara a difamação. Está uma brincadinha, sabe, falando a verdade. Quando alguém te aperta e fala assim: eu estava só brincando, não estava nada, moço, estava falando a verdade. Agora tu não é homem o suficiente para falar a verdade, aí você diz que está brincando. Eu não quero que se aproxime de mim esse tipo de gente. Então a primeira característica é lealdade. Lealdade não é a mesma coisa que fidelidade. Lealdade é quando você permanece fiel, mesmo a pessoa a quem você está sendo leal não está presente. Porque ser leal na frente da pessoa, ser fiel na frente da... Imagina, ó meu rei. Imagina Absalão. Absalão na frente de Davi se tornou um homem de confiança. Absalão na frente de Davi se tornou um braço direito. Um cara que Davi olhava e dizia assim: rapaz, esse cara é bom. Absalão, longe de Davi, ficou na porta da cidade, dizendo assim: você vai para onde? Não, vou ali para a casa do pai. Para a igreja? Aquele povo lá não tem tempo para ti não, moço. Aqueles pastores lá, nem vai. Agora eu vou te falar uma parada. Se eu tivesse no lugar deles, quem me dera estar no lugar do rei. Eu daria atenção para pessoas como você. O rei não dá atenção para ti, cara. Aí a Bíblia diz que Absalão fica na porta da cidade fazendo, sabe o quê? Roubando o coração do povo. Sabe o que Absalão fez depois? Montou uma igreja para ele. Montou o seu exército. O espírito de Absalão está solto no meio da igreja brasileira. Homens que na frente do rei, na frente do líder, e assim, gente, antes que você pense, esse pastor está jogando em direta para alguém, eu estou falando para todo mundo que está aqui. Ele está falando de quem não está aqui, eu estou falando de você que está nessa cadeira hoje. Eu sou só um visitante, é para você também. Para todo mundo. Inclusive para mim. Faz um café aí. Ele está falando porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu na vida. Eu estou te contando uma parada que aconteceu na vida. Você está aí? Amém, gente? Um cara que não foi para diante de Davi e falar assim: meu rei, é o seguinte, eu acho que não é por aqui, cara. Eu acho que a gente poderia fazer assim. Eu acho que a gente poderia fazer assado. Não, o cara foi para a porta da cidade. E ele começou a roubar o coração das pessoas. Um homem desleal. Que por trás de Davi enchia a cabeça do povo. Eu vou te falar uma coisa. Eu oro para que Deus te dê graça para identificar esse tipo de gente. Deus precisa dar graça para você identificar. Eu não vou ficar vigiando. Fulano está meio chamado. Você vai ter que ter maturidade para discernir. Você vai ter que ter maturidade para dizer assim: cara, esse cara está querendo contaminar contra a minha igreja. Esse cara está querendo contaminar contra os meus pastores. Esse cara está querendo contaminar contra os meus líderes. Esse cara está falando coisas que não tem sentido. Irmãos, tem pessoas que quando você se aproxima delas, você se afasta de todo mundo. Esses dias eu falei isso para um cara, eu falei: macho, todo mundo que se aproximou de ti se distanciou de todo mundo. Como que isso é saudável? Fala para mim. Se tu disser para mim que isso é saudável, eu me calo, mostra para mim que isso é saudável. Se você se aproxima de ti, se afasta do corpo.
Síndrome de Absalão. Todo mundo que se aproximou de Absalão se distanciou de Davi, irmão. Essa é a unção de Absalão. Sabe qual é a... A proposta dele é abrir um salão ali na esquina e começar uma igreja. Essa parte que corta do vídeo. Unção de abrir salão. A gente não compartilha o coração. A gente expõe os corações. Davi fala assim, não, aquele que difama o seu próximo às escondidas eu não quero perto de mim. Você está entendendo isso? Aquele que difama o seu próximo, aquele que fala mal, aquele que não é leal às suas relações terrenas. Preste atenção numa coisa. O amigo leal, ele não se inclina à difamação. O amigo leal, ele não é atraído pela difamação. Tem gente que se sente bem. Quando fala mal do outro, parece que o cara é atraído. Sabe aquele videozinho? Deixa eu te contar aquela fofoca. Aí ele fala assim, não pode fofoca não. Passa 2 segundos e ela fala, o que é? A gente não consegue segurar muito tempo. O negócio vai te contar. Não quero saber não. 2 minutos depois. Fala aí. É porque nós somos atraídos. Irmãos, um amigo leal faz tudo o que tiver ao seu alcance para promover a boa reputação do seu amigo. Isso é uma amizade leal. Eu mandei para Júnior esses dias. O pastor da cidade me procurou para falar mal de um cara que já até saiu da igreja. Eu falei, não, meu amigo, não é isso aí não. Você está errado. Não foi isso que aconteceu não. Mas você deve conversar com esse cara. Procure ele, está aqui o telefone dele, procure ele, fale com ele. Eu sei que você está falando não é correto. Não, é porque me disseram, não, meu amigo. Disseram não, vai dar a história verdadeira, meu amigo. Te disseram, não sabe se é verdade, sai espalhando por aí. Um amigo leal faz tudo que está ao seu alcance. Irmão, quando alguém chega para você, se eu chego para Maurício para falar mal de Miguel, eu falo assim, Maurício, Miguel é feio. Aí Maurício fala assim, ó. Ele está fazendo o quê? Ele está, no mínimo, se omitindo. Se ele é amigo de Miguel mesmo, ele fala assim, não, pastor, ele é até bonitinho, bicho. Ou então assim, pastor, assim, ó, vai ser lá Miguel, cara, para ele que ele é feio. A gente não se envolve, mas ele também não corta. Sabe, aquele, tipo assim, se fosse eu, sabe, Absalão? Se fosse eu iria te atender, mas como não sou eu, então... Não, cara, vamos promover, nós vamos criar uma cultura nessa igreja de promover a reputação, vamos falar mais bem do que o cara faz do que promover o que ele faz de errado. Amém, gente? Vamos criar essa cultura aqui. Rapaz, fulano de tal. Cara, mas também ele faz isso aqui que é bom. Rapaz, fulano faz coisa errada, mas ele faz coisa boa. Nós precisamos criar essa cultura no nosso meio, de promover a boa reputação um do outro. Porque não é possível, irmão, que só tenha coisa ruim nessa casa. Tem gente que vai conversar com ela, cara, eu estou pregando no inferno. Não é possível que não tenha nada de bom. Não tem nada que preste. Vamos ter a cultura do elogio, sabe? Eu estava em Fortaleza, quem estava comigo lá? Reinaldo. Não estava nem aqui no culto. Ali. Lembra, Reinaldo? Aquela reuniãozinha que esteve lá em cima, daquele pastor falando da cultura do elogio. Eu vou falar o nome dele aqui porque é coisa boa para falar. O pastor Eve Uber, ele está com o pau no NDA. Cara, é porque a gente não conhece, irmão. Ele estava contando que eles têm lá uma cultura chamada cultura do elogio. Um grupo pequeno deles lá, o cara está falando uma coisa, o pastor Eve sempre encontra uma coisa boa para elogiar o cara. Aí disse que um dia eles estavam numa reunião. Aí tinha um carinha lá que toda vez queria falar e tal, e tem uma hora que ele foi, deixaram ele falar. E esse cara vomitou. E aí esse pastor que estava falando com a gente
Você falou assim, cara, agora eu vou ver o que o pastor ele vai falar desse cara. Porque esse cara não falou nada de bom. Ele se criou aquele clima assim, todo mundo esperou o pastor Eber. E quando o cara ficou assim, mais ou menos meia hora falando, o pastor Eber olhou para ele e falou assim, meu amigo, eu queria lhe dar os parabéns pela coragem que você teve de falar isso que você falou. Cara, você me ensinou demais. O pastor lá falou assim, cara, não é possível. O cara sempre encontra uma coisa boa naquilo que todo mundo está olhando coisa ruim. Isso é uma cultura, irmãos. Isso não vai começar com todo mundo, não. E a cultura da igreja não é formada só pelo pastor, ela é formada também pelos membros. Não vai começar só aqui, tem que começar aí. Quando alguém procurar você para falar de alguém, você vai dizer assim, cara, mas você já percebeu que ele também é assim, assim, assim? A cultura, irmãos, de promover a boa reputação. Então o rei começa a ter a sua lista dizendo assim, ó, eu não vou tolerar deslealdade, eu não vou tolerar difamação entre aqueles que estão perto de mim. Não vou tolerar. O rei não tolera, irmãos. Agora preste atenção. Davi não está se referindo à relação entre as pessoas e ele. Ele não está dizendo assim, eu não vou tolerar pessoas que são desleais comigo. Ele não está falando da relação entre as pessoas e ele. Ele está falando da lealdade entre as pessoas. Ele fala assim, ó. Farei calar ao que difama o seu próximo. Porque, irmãos, presta atenção. Ele está dizendo aqui que nós precisamos ser leais uns aos outros. Porque ser leal ao líder é muito fácil. Ser leal a alguém que você julga ser maior do que você é muito fácil. Mas eu sou leal ao meu pastor. Não, eu amo o meu, não. É uns aos outros. É entre nós. Amém? O desafio é ser leal uns para com os outros. Então, irmãos, a força da habilidade não era suficiente para aqueles que se aproximariam de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Habilidade e força não é suficiente. Um homem, presta atenção nisso, um homem forte, habilidoso e leal, ele mata os inimigos para proteger o seu amigo. Um homem forte, habilidoso e leal, ele mata os inimigos e protege os amigos. Porém, um homem forte, habilidoso, desleal, mata os seus amigos para se vender para os seus inimigos. Força e habilidade não é suficiente. Absalão tinha força e era habilidoso. O que ele fez? Expôs Davi, se voltou contra ele. Você está aí? Segunda característica que Davi deixa claro aqui. Esse verso 5 ainda, ele fala assim, ó, não vou tolerar um homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. O homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso não se aproximará de mim para me servir. O homem de olhos arrogantes e coração soberbo não vou tolerar. Não se aproximará do rei. Então Davi ele resiste em trazer para perto e dar responsabilidades àqueles que se autoestimavam demais. Está entendendo isso? Amém? Deus tem um hábito de promover a humildade. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Resistir é pôr a mão no peito. Uma coisa é você ser resistido pelo diabo. O nome de Jesus, o diabo vai embora. Outra coisa é você ser resistido por Deus.
Deus botar a mão no teu peito e você forçar um avanço e não conseguir. Aí você sai, Satanás, no nome de Jesus. Está amarrado o diabo, está queimado, está destruído, mas não é o diabo, é Deus. Quem resiste o soberbo não é o diabo. Quem resiste o soberbo é Deus, o próprio Deus. Nós estamos entendendo isso, irmãos? É o próprio Deus. Então, o problema do homem orgulhoso não é contra o diabo. O problema do homem orgulhoso é o próprio Deus. O inimigo do homem orgulhoso não é o diabo. O diabo é companheiro de trabalho. O inimigo do homem orgulhoso é Deus, porque é Deus que resiste ao soberbo. Então, não adianta o orgulhoso querer expulsar Satanás. Ele vai conseguir, porque o problema dele é o próprio Deus. Você está aí, irmão? Amém? Então, quando nós adotamos a humildade, nós nos qualificamos para sermos exaltados por Deus ao seu tempo. Porque se um povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar e orar. Não dá para orar e se humilhar. Porque a oração do orgulhoso não chega até Deus. Por isso que primeiro se humilha, depois ora. Você está aí? Os humildes, eles assumem para si as palavras do Cristo, quando ele disse: olha, gente, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada vocês poderão fazer. Esse tipo de gente, para esse tipo de gente, não importa quão forte elas sejam, não importa se ela tem dom, se ela tem talento, não importa se ela se esforça, se elas são capazes, se Deus não for o edificador, nada serve. Então você quer andar com o rei? Você quer se aproximar do rei? Então desenvolva a sua percepção de humildade. Amém? Perceba, irmãos. Perceba quando a humildade estiver presente e quando a humildade estiver ausente. Fique atento. Querido, preste atenção, olha para mim aqui, ó. Se você encontrar arrogância em você mesmo, se você encontrar arrogância na sua vida, não minimize ela. Não minimize o orgulho. Porque o orgulho é um inimigo que te ataca de dentro para fora. Quando o orgulho vem à tona, é porque ele já corrompeu o seu coração. Isaías capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O que Isaías começa a descrever? Ele começa a descrever a glória de Deus. Olha para mim aqui, gente. Ele começa a descrever a glória de Deus. Quando foi isso? No ano da morte do rei. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um dos maiores reis que Judá já teve. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele equipou todo o exército de Judá. Está ligado àquela arma catapulta? Foi ele que inventou. Ele organizou todo o exército. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Uzias se sentiu orgulhoso no seu coração e entrou no templo do Senhor para oferecer incenso. Isaías diz que quando o rei Uzias morreu, ele viu o quê? A glória de Deus entrar no templo. Sabe por que a glória de Deus entrou no templo? Porque quando a glória de Uzias entrou, a glória de Deus saiu. E ela só voltou quando o rei Uzias morreu. Por isso que era no ano da morte do rei Uzias, eu vi a glória voltar. Porque Deus não vai competir com o homem. Todas as vezes que a glória do homem ocupa um lugar, Deus vai tirar a sua glória. Você está entendendo isso, irmão? Amém, gente? O coração ficou orgulhoso. A Bíblia diz que os sacerdotes tiraram ele de dentro do templo quando viram ele estava leproso. Ele estava leproso, sabe onde?
primeira lepra que saiu foi na sua testa. Sabe o que significa isso, irmão? Todo mundo à sua volta percebia que ele estava leproso. Menos quem? Olha aí para a tua testa. O único que não conseguia perceber era ele. É igual orgulho. Todo mundo à sua volta vê, menos você. A lepra de Uzias que veio à tona, irmãos, era a materialização da lepra do coração. O orgulho é a lepra do coração. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então não minimize o orgulho. Deixa eu te falar uma coisa. O orgulho jamais deve ser promovido. Irmãos, nós já sofremos nessa casa, porque promovemos a níveis de autoridade pessoas contaminadas pelo orgulho. Nós sofremos nessa casa, porque o orgulhoso é intratável. Ele nunca está errado, ele sempre está certo. Deus te abençoe. O orgulho não pode ser promovido. Então, quando nós encontramos no meio do povo de Deus um tipo de gente que seja realmente humilde, queridos, presta atenção, nós encontramos um tesouro que com segurança nós podemos promovê-lo a um nível maior de responsabilidade. Nós não podemos, irmãos, cometer o erro de achar que a promoção de alguém vai ensinar a pessoa a aprender a ser humilde. Mas esse cara aqui, quando ele se tornar um líderzão, quando ele se tornar alguém relevante, ele vai se tornar humilde. Se você é orgulhoso do pouco, você vai ser muito mais orgulhoso do muito. Assim como se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Se você tiver orgulho quando estiver no pouco, certamente você será orgulhoso quando estiver no pouco.